diante do fato de Chico, ao apresentar seus primeiros sinais de mediunidade, ao escrever uma redação incompatível com a sua condição na época, e por conta disso foi penalizado, poderia-se dizer que a mediunidade, além de missão, também poderia ser considerada uma prova, sem sombra de dúvida. A mediunidade também é uma prova, por causa da incompreensão que os médiuns sofrem. É uma faculdade difícil de ser compreendida pelo outro. Não é uma provação no sentido de ser uma coisa ruim, uma miséria atirada sobre o indivíduo. Mas da mesma forma que a riqueza e a pobreza são provações, da mesma forma que a beleza física, dizem os espíritos, também é uma provação. A pessoa, por exemplo, muito bela fisicamente, quantas tentações ela passa, quantas perturbações ela pode cair, quanta evidência ela pode vivenciar. Então a beleza física também é provação. Tanto é que uma obra de André Luiz há um espírito que diz assim: eu queria pedir aos técnicos da reencarnação me ajudar ao renascer com feiura, que eu não nasça tão bonita, porque isso foi o motivo das minhas quedas. Veja a visão do espírito. Aqui não, a gente vai fazer cirurgia plástica, mas nada contra a cirurgia plástica, pelo contrário. Mas no mundo espiritual, e ela pediu ao mentor espiritual para ter uma alteração na tireoide, por causa da tireoide ter uma relação com o metabolismo. Então a questão da obesidade e outras questões que poderiam interferir na silhueta dela, para que ela pudesse não correr risco de tombar os mesmos vícios do seu passado. Então a visão do espírito, a beleza física é a provação, a mediunidade também pode ser considerada uma prova, não é uma expiação, mas é uma prova, sem sombra de dúvida é uma prova, porque primeiro, quase sempre, o médium inicialmente experimenta muitos conflitos. De um lado ele tem a vida sua material, como todo cidadão, a sua vida humana, a sua vida material, a sua vida familiar, a sua vida financeira, e de outro lado ele tem um mundo paralelo, muito difícil de compreender. São tantas sensações esquisitas que o médium passa, que se ele fosse falar tudo que ele sente, ele seria internado no manicômio. Porque é tanta coisa esquisita, ele está conversando com alguém, daqui a pouco vem uma sensação esquisita, daqui a pouco ele sai daquela situação e já está sentindo outra coisa, de repente ele está de uma forma, daqui a pouco vem uma sensação estranha, um aperto no peito, uma angústia, uma tristeza de uma hora para outra, uma vontade de chorar, daqui a pouco ele vem uma euforia muito grande, uma alegria, uma exaltação. O médium oscila muito por conta dessa antena que está o tempo todo captando. Então é uma provação até ele conseguir compreender, educar os seus sentimentos, diferenciar o que é de si, da sua personalidade, o que vem do mundo espiritual, do psiquismo que ele absorve. Então tudo isso é um trabalho de educação, é uma prova que diz respeito também à necessidade do médium evoluir. De uma maneira geral, com algumas exceções, os médiuns são espíritos muito endividados, quase sempre endividados na tarefa da religião, do sagrado. Voltam com o patrimônio da mediunidade para tentar acelerar o seu progresso, o seu desenvolvimento. Eu digo de uma maneira geral, porque a mediunidade não é boa nem má, é neutra. Mas normalmente os espíritos acabam reencarnando com essa tarefa mediúnica, e por isso que por meio dela vem muitos conflitos, para que ele possa sublimar os sentimentos do passado e resgatar as suas dívidas através da mediunidade. Mas eu falo de uma maneira geral, porque tem as exceções, os médiuns missionários, como é o caso do próprio Chico Xavier, e de pouquíssimos. Se nós enumerarmos os médiuns missionários na humanidade, no dedo das mãos ainda sobraria dedos. Não preencheríamos todos os dedos, porque são pouquíssimos. Então, na sua grande maioria, o médium é espírito endividado, que opta pela mediunidade para, como diz Joana de Ângeles, fazer duas reencarnações em uma. Diz ela que o médium que cumpre bem a sua tarefa mediúnica, ele faz duas reencarnações em uma. Ele faz a vida sua material, os compromissos seus, e ao mesmo tempo a sua vida paralela. Quando todo mundo vai dormir, ele vai dormir, o mundo espiritual está à sua frente, cobrando-lhe alguma coisa, algum dever, a tarefa mediúnica. Quantas vezes os médios temos que renunciar a algumas coisas? Tem um cinema, tem um filme importante passando, mas é de sessão mediúnica. Então o médium comprometido não vai renunciar à sessão mediúnica.
renuncia o cinema, um espetáculo, um teatro, um show, uma situação, mas é o dia da sessão, é o dia do trabalho mediúnico. Então, nessas pequenas renúncias, ele vai evoluindo e vai fazendo 2 encarnações em uma, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, a mediunidade não deixa de ser uma prova. Se todos nós precisamos de disciplina, imaginemos o médium que está o tempo todo registrando um outro mundo de vibrações. Então, a mediunidade não apenas é uma tarefa, mas também uma prova em que o indivíduo, a depender da sua conduta, pode torná-la uma missão. O médium não é um missionário por ser médium, mas ele pode se tornar um missionário a depender da sua conduta, do seu comportamento. Então, sem sombra de dúvida, como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, a mediunidade assemelha-se, sem nenhum masoquismo, à trajetória de Jesus no Calvário, ou a peregrinação de Francisco de Assis pelas regiões da Úmbria. Mas vale a pena. Certa vez perguntaram até o próprio médico, Chico Xavier: Chico, quando você desencarnar, o que é que você quer fazer no mundo espiritual? Ser médium. Mas ser médium, Chico? Ser médium, porque lá também há comunicações, transes, recepções de vibrações diferentes entre uma e outra dimensão. Então eu gostaria de ser médium. Nossa, Chico, mas você vai ser médium no mundo espiritual? E aí a pessoa já colocou uma ênfase como se Chico estivesse dando uma pompa. Eles meu filho, inclusive eu trabalhar no céu. Nossa, no céu. Eles no céu. Só que céu é uma sigla: Centro Espírita Umbral, para trabalhar como médico. Então, ela tirou toda aquela pompa. Muito grato por trazer as bênçãos de Deus através do amado e bem-aventurado Chico. A vida de Chico realmente é uma bênção, que tem uma série de informações que a mim me sensibilizam. Foi através de Chico Xavier que nós, espíritas, muitos de nós, compreendemos melhor Jesus. Porque se Jesus nos parece pela sua grandeza muito distante, embora ele não esteja, Chico Xavier é aquele representante de Jesus na sua dedicação integral, no seu bom humor, no seu bem querer os outros, na sua ação incessante de fazer o bem. Então, Chico Xavier sempre nos sensibilizou, e acredito que muitos espíritas aqui presentes foram sensibilizados pela trajetória luminífera desse apóstolo do Senhor. A vida e a obra de Chico Xavier, que podemos dizer que após a do Kardec, foi a personalidade que se desdobrou em dedicação e que conseguiu desdobrar os pensamentos básicos da doutrina kardeciana na sua coleção de obras psicografadas, a série André Luiz, os romances históricos de Emmanuel, as obras de Humberto de Campos, algumas que são hoje estudadas por especialistas, como é o caso de mecanismos da mediunidade, que é estudado por engenheiros elétricos, por especialistas na área de física, que é muito complexa, que aborda a teoria de campo de Einstein e outros fenômenos, evolução em 2 mundos, que abordam conceitos muito técnicos da biologia, da zoologia, da fisiologia e da anatomia, e que o próprio Chico não sabia nada do que estava escrevendo. Na época, essas 2 obras, por exemplo, foram recebidas em conjunto com um companheiro que lhe partilhava a atividade mediúnica. Enquanto ele, Pedro Leopoldo, recebia as páginas ímpares, o companheiro, em Uberaba, recebia as páginas pares, e mais tarde se encontravam, encaixavam, e o texto estava perfeito, o livro perfeito. Que extraordinária mediunidade, faculdade mediúnica. E também, graças a essa faculdade mediúnica, quanto conceito e conteúdo que ele conseguiu desdobrar e amplificar a partir dos princípios básicos de Kardec, sem ferir as suas bases, sem atacar as suas origens, porque o próprio Kardec estabeleceu que não havia dito a última palavra, porque o pensamento evolui, o conhecimento também evolui, e à medida que a humanidade vai se tornando mais em condição, o mundo espiritual vai revelando novas facetas, sem necessariamente atacar a estrutura básica, da mesma forma que o engenheiro vai construir um edifício sem derrubar suas bases no seu edifício. As bases kardecianas são incorruptíveis, e o venerando Chico Xavier foi fiel a essas bases e ao mesmo tempo, com os espíritos que se comunicavam, amplificaram e desdobraram alguns conceitos que o próprio Kardec não teria tempo de desenvolver. Que é notável
o próprio Emmanuel disse a ele: se um dia eu disser alguma coisa que esteja contra Kardec ou contra a obra kardeciana, procura ficar com Kardec e procura me esquecer, porque entre eu e Kardec, fique com Kardec. É que vale dizer a nobreza desse guia, desse espírito nobre que reconhecia na obra kardeciana o conjunto de vários espíritos e não a opinião de um espírito. A opinião de um espírito não pode ser maior, predominante do que os guias da humanidade em conjunto, era um consenso que fizeram, por exemplo, o Livro dos Espíritos e outras obras. E certa vez a Federação Espírita Brasileira perguntou a ele: Chico, como é que Emmanuel se comporta nas reuniões espirituais do Brasil, junto ou diante de Ismael, o guia espiritual do Brasil? E Chico respondeu: de joelhos. Tal era a veneração por essa equipe, essa corte espiritual, que o próprio Emmanuel, o antigo padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, da cidade de São Paulo, assim tinha a vinculação com a nacionalidade brasileira, o grande evangelizador, que quando entrou em São Paulo, na cidade, ele teve uma visão psíquica do próprio apóstolo Paulo, que pediu para inaugurar aquela cidade. Paulo, que no mundo espiritual sempre se dedicou, diz ainda Chico, às inteligências privilegiadas, desviadas do cristianismo. E ali, Manuel da Nóbrega, então, naquele momento, passa a informação de que havia visto e percebido o apóstolo Paulo. E naquele momento, então, Paulo lhe pede, e ele então dá o nome da cidade de São Paulo. Sem mais perguntas? Então vamos citar a mensagem que nós citamos, se chama Vozes do Espírito. Essa mensagem, como dissemos, causou uma grande impressão no grupo espírita da prece, uma grande emoção a muitas pessoas ali presentes, uma grande sensibilidade às pessoas que estavam ali, e pela grandeza da mensagem, uma síntese dos grandes conceitos que podemos raciocinar a respeito da vida, de nós mesmos e do universo. São 30 frases curtas, que são as seguintes: Vozes do Espírito. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é a minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é a minha realização, o trabalho é a minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é a minha advertência, o presente é a minha realidade, o futuro é a minha promessa, o equilíbrio é a minha atitude, a ordem é a minha senha, a beleza é o meu ideal, a perfeição é o meu destino. Dificilmente conseguiremos sintetizar tantas coisas em poucas palavras. Essa mensagem foi ensinada apenas por Espírito. Tudo indica, através do depoimento do próprio Chico Amigos, que teria sido Espírito de verdade, mas ali está o pseudônimo, o Espírito, para não haver qualquer fascinação e qualquer inebriamento das pessoas ali presentes. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse grande homem, que podemos dizer que representa o divisor de águas para o movimento espírita. Podemos dizer que a história do Espiritismo se divide em antes
e depois de Chico Xavier. Graças ao seu exemplo e também ao conteúdo doutrinário que ele nos ofereceu através das suas obras. Hermínio de Miranda, o notável intelectual já desencarnado, costumava dizer que nós demoraremos umas 3 ou 4 gerações no mínimo para conseguir assimilar e compreender totalmente a obra de Chico Xavier. 412 livros psicografados, além, é claro, de milhares de mensagens particulares. Um pesquisador chegou a dizer que está em quase 15.000 mensagens psicografadas endereçadas a pessoas particularmente. Então se trata de um número colossal, além da assistência social e abnegação que ele ofertou. Então o movimento espírita, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma idolatria, porque o nosso guia é um só, é Jesus.